Entre a década de 50 e 70, um jovem fotógrafo resolveu realizar um trabalho fotográfico, jornalístico e também, gravando algumas interações ali em áudio de um clube de motociclistas em Chicago, mais especificamente o Clube dos Vândalos. Tal clube que iniciou de forma pequena na cidade como uma espécie de passatempo e que aos poucos cresceu e extrapolou as barreiras da cidade, fazendo com que novos membros fossem entrando e conflitos fossem acontecendo. Mas aqui a gente vai se concentrar na história de Benny e Johnny. Johnny, que é o líder desse grupo, que é o líder desse clube, e Benny, um dos, digamos assim, integrantes mais proeminentes e também malucos que a gente tem dentro dessa história. Esse é o filme Clube dos Vândalos, ou no original The Bike Riders. Filme que estreou recentemente nos cinemas e que talvez passe desapercebido por muita gente, devido ao fato dele estrear na mesma janela ali de Divertidamente 2. Porém, eu tô aqui hoje para falar para vocês do porquê vale a sua atenção. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao canal, se inscreve aí para quem está acompanhando vídeos de literatura, cinema e etc. Bem como deixa o like, comenta e compartilha para ajudar no engajamento e fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Vamos lá. Aqui a gente tem um filme que vai chamar a atenção no primeiro momento pelo seu elenco. Como eu falei, a gente tem o Johnny e também o Benny. Ambos aqui interpretados respectivamente pelo Tom Hardy, no caso que faz o Johnny, e o Austin Butler, que faz o Benny. Austin, que está muito em alta atualmente por causa de Elvis, e também o Tom Hardy já fez vários trabalhos e tem um rosto conhecido agora, digamos assim, para o grande público devido a Venom. Só que essa história não é contada pela perspectiva de nenhum dos dois. Como eu falei, a gente tem aqui um fotógrafo fazendo um trabalho jornalístico de captação de imagens e também de diálogos, sons, entrevistas no geral. E a entrevista que conduz toda essa história é ali através da voz da Cave. Mas quem que é Cave? Ela é a esposa, a namorada do Ben. E é através do olhar dela que a gente acompanha essa história. Desde o momento quando ela conheceu o Ben dentro ali do bar, nem tinha sequer contato nenhum com esse mundo dos motociclistas, mais especificamente de clube de motociclistas. E depois como a sua relação com ele vai se construindo conforme o clube também cresce. Então aqui a gente tem praticamente um triângulo amoroso, já que o Johnny não tem interesse no Ben necessariamente na questão de, digamos assim, romântica necessariamente dito, mas tem um interesse ali de uma obsessão. Ele quer que o Benny faça parte de forma ativa no clube. Ele quer que o Benny um dia o suceda. Então, esse triângulo amoroso não é necessariamente no amor romântico, mas no amor pela figura do Benny, que pode ser romântico por parte da Cave, mas também que pode ser não romântico por parte do Johnny. E no caso, o Benny é esse personagem extremamente caótico que está em meio a tudo isso. O filme consegue trazer um retrato histórico bem interessante, ele é muito bem dirigido, a narração da Cave é bem, digamos assim, cadenciada, a gente consegue entender as passagens de tempo, quando eles estão no início do relacionamento, quando eles estão em conflito, e conforme tudo isso também dita a passagem de tempo em relação à evolução do clube em si, e quais são as consequências dessa evolução, porque quando o clube vai crescendo, mais pessoas vão querendo entrar, e aí perde seu controle. Johnny, que no início é um cara muito respeitado perante ali seus companheiros, conforme o clube vai ganhando filiais pelo redor dos Estados Unidos, ele vai perdendo um pouquinho do respeito, porque tem pessoas, por exemplo, de outras cidades que vestem a jaqueta do Clube dos Vândalos, mas que nem sequer sabe quem é Johnny e ousam desafiá-lo. E aqui a gente tem um olhar mais, digamos assim, antropológico, até sociológico, de como esse crescimento desenfreado acaba ali formando inclusive movimentos de gangue, acaba inclusive quebrando as regras básicas. De início, um movimento muito mais organizado e local, por mais que por muitas vezes ilegal, tinha suas regras e elas eram respeitadas. Conforme esse crescimento descontrolado ocorre, as regras já parecem não fazer mais sentido. E, além disso, dessa questão sociológica, histórica sendo colocada aqui em tela, a gente tem questões mais intimistas dos personagens sendo colocadas aqui, cada um ao seu modo. A gente tem, por exemplo, no olhar da nossa narradora, a Cave, uma personagem que, digamos assim, tem um sentimento muito, talvez, de desperdício. Ela entregou a vida ali para o Benny, se dedicou a ele e, por muitas vezes, não foi recíproco. O clube dos vândalos, e talvez, além do clube, o ato de andar de moto, era mais importante para o Benny do que a sua própria companheira.
Em contrapartida, ela nesse sentimento de perda, esse sentimento de estar ali se dedicando e não ter esse algo, né, digamos assim, de volta, faz com que ela fique presa nessa espiral. Ela não abandona o Benny, mas ao mesmo tempo ela não consegue seguir a própria vida. Dá para ver em diversas passagens a personagem talvez refletindo o que teria sido da vida dela se ela não tivesse envolvido com o Benny, o que teria sido da vida dela se ela não tivesse envolvido nessa confusão durante tantos anos. Em certo momento, ela mesma fala, né, eu já cheguei a ser respeitada nesse bairro, dando alusão que atualmente, devido a tudo que ela passa, já que o Benny se envolve em muitos problemas, ele é preso, precisa de contratação de advogado, etc., ela já não é mais a pessoa que ela foi um dia. Ela guarda mágoas perante a isso, ela guarda sentimentos ruins. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Sentimentos são conflitosos no geral. Agora, em relação ao Benny e ao Johnny, a gente tem um sentimento aqui muito de um vazio que precisa ser preenchido. O Johnny é um cara que tinha, né, uma vida totalmente estável. Ele trabalhava como caminhoneiro, inclusive continua trabalhando mesmo após, né, ele fundar e ser o presidente do clube. E possui uma família ali, né? Ele tem esposa, tem filhas, então a vida dele não precisava, digamos assim, para ir para um caminho tão tortuoso, envolvendo criminalidade, como foi ali na construção desse clube. Ocorre que, talvez nessa vida pacata, ele tinha esse vazio, ele queria se sentir pertencente e sentir que tinha algo, né, sob seu controle, algo grandioso. Por isso que ele ser presidente de um clube, ele fundar um clube, poder ditar as regras e também comandar aquelas pessoas que faziam parte desse clube, para ele era uma satisfação enorme. Em certo momento do filme ele chega a falar que ele se dedicou mais para o clube do que para a própria família dele, e que automaticamente o clube se tornou a família dele. Em contrapartida, Benny já é um vazio muito mais, digamos assim, uma tela em branco. Benny, ele não parece ter muito apego a nada. Ele respeita o Johnny, ele talvez ame a Keith, mas andar de moto é o que o satisfaz. E isso traz algumas situações um tanto quanto perigosas para ele. Ele se envolve em delitos, seja no ato propriamente de dirigir, como por exemplo furar faróis vermelhos, atingir velocidades altas, fugir de polícia, mas também como o ato de dirigir e se sentir pertencente a algo que faça sentido na vida dele, talvez o que conecte ele com outras pessoas ali no clube, que é a motocicleta, né, que é a moto, faça com que ele, digamos assim, tenha atitudes um tanto quanto perigosas, porque nesses clubes de motocicletas, conforme os anos foram passando, os clubes foram ganhando aspectos mais de gangue, muitas vezes, não todos, claro, mas alguns foram ganhando esse aspecto, porque não dá para falar de forma pejorativa, como se todos os clubes fossem assim, mas alguns acabaram se tornando, acabou tendo conflitos, né, que isso é costumeiro dentro ali do cenário norte-americano, conflitos de gangues, conflitos de grupos, e o Benny sendo, né, um cara que se sentia representado, não necessariamente só pelo clube, mas pela paixão pela moto, ele utiliza a jaqueta independente de onde ele esteja. E aí não é spoiler nem nada, porque o filme começa com essa cena, o Benny sendo intimado num bar a retirar a jaqueta e se negando, e como isso, né, tem, digamos assim, consequências muito difíceis para ele, né, para a sua vida e para quem está em volta dele, principalmente Johnny e Keith. Então, acaba sendo um estudo de personagem bem interessante também. As atuações são excelentes, o Austin Butler está maravilhoso aqui, ele é um cara que passa esse ar meio descompromissado, você não sabe exatamente o que se passa na cabeça dele, ele tem, digamos assim, uma impulsão, né, ele é muitas vezes violento e por outras vezes ele está ali sereno. Já o Johnny é esse cara que dá para ver, né, que ele está mais nesse aspecto ali, um pouco desconfortável com a vida que ele tinha, por mais que fosse uma vida confortável. E no caso, o Tom Hardy consegue interpretar muito bem esse papel. No geral, Clube dos Vândalos é um ótimo filme, eu recomendo demais que se assista, e se possível que se assista no cinema. Então, entre uma ida ou outra no cinema, assista Divertidamente 2, que é muito bom, vou trazer vídeo no futuro, mas também dê uma chance para o Clube dos Vândalos, porque talvez passe desapercebido e não mereça isso. Na verdade, ele merece a sua atenção. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, fique bem, até a próxima e tchau, tchau!